Fala galera, boa noite, chegando mais um bate-papo com Felipe Diniz aqui no seu 10 e Faixa Esportes. Hoje vamos bater um papo com Everton Câmara, treinador, treinador de futebol, cara muito gente boa, inteligente, redes acessos em Alagoas. A gente vai falar um pouquinho da carreira e de tudo que pode acontecer aqui na nossa cidade e um pouquinho da carreira dele, né? Muito bom. Manda um abraço ao meu amigo Sérgio Luiz, tá lá em São Paulo, Cosmo Alagoano, Lopes Marinaldo, o Igor Rogério. Eita, nós, professor Ramon Lima, aquele abraço. Eu vou aqui, o Everton já tá presente, que é rápido, o homem. Sabe por que meu time já tem treinador? Vamos lá. Treinador, professor Everton Câmara. Chegou, meu parceiro. Boa Muito, noite, Felipe. muito boa noite. Muito obrigado por aceitar esse bate-papo aqui ao vivo. A galera que ontem pediram, outros dias também pediram o Everton Câmara. A gente vai falar um pouquinho da história. Eu vou passar para vocês só um pouquinho do que foi Everton Câmara aí no futebol, né? Na carreira tem 7 títulos estaduais como atleta, 3 acessos como técnico e duas equipes livrando do rebaixamento. Lembrando que esses 3 acessos foram consecutivos. Daqui a pouco a gente vai falar, destrinchar não só os títulos na carreira como jogador, mas também aí como treinador. Primeiramente, boa noite, muito obrigado por estar com a gente aqui no 10 e Faixa Esportes. Boa noite, Felipe. A honra é toda minha. Já estava devendo já há algum tempo essa participação e tudo tem sua hora, né? Então chegou Tudo o tem sua momento hora. para que a gente possa debater esporte, em especial o futebol, que é a nossa área, onde nós militamos e quase toda a parte quase toda a nossa história foi visualizada e vislumbrada no futebol. Então, dessa feita, temos esse tempo maravilhoso e esse canal que brilhantemente você abriu para não só para mim, mas como para todos os desportistas que abrange essa área futebolística que é sensacional. Vamos falar um pouquinho começar a falar da carreira como jogador. Eu tenho 2 tios lá em Natal, abecedistas de morrer, por sinal, que lembra sempre, lembra não do Everton, mas do Nino Gato. Como foi esse apelido aí? Como surgiu esse apelido do Nino Gato? Isso aí foi uma coisa onde nós morávamos ali na rua Almeida Barreto, próximo ao Pé do Porco, e todos os meninos daquela época tinham, não se achavam um apelido para mim. Queria eu que fosse pela beleza, né? Mas aí fica fora desse quadro. Mas não, foi uma coisa de criança e que perdura até hoje, né? Mas há quem diga que há beleza, né? Então, que seja feita, que seja feita. Minha mãe acha bonito, pelo menos me achava, né? E minha mulher também me acha bonito. É, é. Pois é, pois é, entendo. Falar um pouquinho aí dos títulos como jogador. Como jogador, 2 títulos pelo Santa Cruz. Vamos falar logo do Santinha. Santinha que você fez muita história lá. Como foi estar no Santa Cruz, jogar naquele Arruda, que com certeza você jogou com aquele Arruda lotadíssimo. Qual foi a sensação de estar no Santinha? Olha, Felipe, em primeiro lugar, dizer a você que vestir a camisa do Santa Cruz, primeiro que foi uma das maiores honras que eu já tive na minha vida. E ter seu nome gritado pela torcida coral é uma coisa que não tem explicação. Você fazer um gol, como eu tive a honra de fazer com o Arruda, daquela forma onde é, tive a oportunidade de enfrentar
O nome já jogar diz tudo, clássico. né, Everton? É, O nome já diz tudo, Mundão do Arruda. do Arruda. Então, foi feito para mais de 100 mil pessoas. Hoje eu não entendo porque os campos estão diminuindo. Isso. Porém, existe, já existiu, aliás, momentos da gente ter ali mais de 100 mil pessoas. E da base já, a gente já, que hoje a gente chama de base, sub-20 e sub-17, era o juvenil e os juniores. Então ali nós já estávamos adaptados a enfrentar qualquer peleja pelo profissional, porque nós jogávamos na preliminar. E no segundo tempo da preliminar, o estádio já estava praticamente tomado em dias de clássico. Então nós fomos nos adaptando ao sistema e isso ficou muito fácil para os jogadores da época, coisa que não existe mais hoje. Primeiro que não tem um campeonato que permita você disputar uma preliminar. Por exemplo, aqui na Paraíba, se você, desde quando começou a militar nesse mundo, eu não vi e não vejo até hoje uma competição feita pela Federação Paraibana que permita você mostrar na preliminar seus jogadores. Nunca houve. Sempre houve Seria essa questão. interessante, né? Seria muito Sempre houve essa interessante para. questão. Enfim, mas eu nunca entendi. E de Pernambuco a Alagoas, sempre existiam essas competições. De Pernambuco até Alagoas. Todos os jogadores eram bem vistos e, enfim, por isso que saíram muitos jogadores de qualidade naquele momento. Mas foram 20 anos, Felipe, de uma história muito bonita, onde eu pude jogar por quase 32 equipes profissionais. Então, isso me honra muito. Eu fui um dos jogadores que vesti por mais vezes a camisa do Botafogo, por 4 temporadas, Botafogo da Paraíba. Isso me honra muito. Primeiro título foi pelo Alto Esporte, onde tive a oportunidade, com 18 anos, de ser campeão paraibano e com uma participação muito intensa. E naquele mesmo ano tivemos uma participação na Série C, que se fosse nos moldes de hoje, teríamos conseguido acesso, pois ficamos em terceiro lugar na competição, quando tinha quase 300 clubes. Então foi um feito inédito e está marcado na história do Alto Esporte até hoje. Então, depois do Alto Esporte, que foi uma situação muito, muito interessante na minha vida e na de muitos que participaram daquele título. O mundo da bola deu uma girada e aí a gente começou a decolar. Você, você, Pegamos... você ganhou títulos no Alto Esporte e no Botafogo também, né? Isso. 10 anos depois eu fui campeão pelo Botafogo. Então é uma coisa interessante. Foi em 92 e 2002. Há quem diga que foi o Atlético de Cajazeiras, mas não, foi o Botafogo. Foi o Botafogo. Foi o Botafogo. Não, não vão me roubar esse título, de forma nenhuma. Mas foi uma história legal. E aqui eu não vou nem mandar abraços, porque eu estou vendo que uma galera especial está entrando, tá participando, vendo o que nós estamos comentando. Em especial, vou mandar um abraço só para minha esposa, que ela está vendo, meu filho também está vendo. Estão E, assistindo, viu? Estão estão assistindo. assistindo, estão assistindo. Você que tem mais habilidade, Felipe, você vá me orientando aí, meu irmão. Falar agora do Rio Grande do Norte. Vamos lá. Corinthians de Caicó e ABC. Eu quero para você falar um pouquinho primeiro do Corinthians de Caicó, depois você vai falar um pouquinho do ABC, como foi sua passagem aí no Corinthians de Caicó. Lembrando a galera que daqui a pouco eu vou falar o nome de todo mundo que está nos assistindo. Quem quiser mandar aí perguntas para o Everton Câmara, fica aí mandando, que eu daqui a pouco passo para você. Falar um pouquinho do ABC, Tô vendo do Corinthians de Caicó. Tô vendo aqui que o doutor Carlos Eduardo, Imperatriz do Maranhão, é uma Isso. figura maravilhosa. Sinta-se abraçado, doutor Carlos, fisioterapeuta de primeiro mundo aí. E Imperatriz, eu trabalhei no Imperatriz, foi uma passagem maravilhosa.
E o Dr. Carlos estava junto comigo lá, uma figura de um quilate extraordinário. Mas, voltando ao nosso papo, o, o, o ABC foi uma Corinthians e o foi uma ABC. história muito interessante, Felipe, porque eu tinha rompido com o Santa Cruz, mas no ano anterior eu tinha jogado pelo Santa Cruz contra o América. E o treinador era Ferdinando Teixeira, naquela oportunidade, onde as perguntas estão começando, né, Felipe? Naquele momento, ele tinha me visto jogar pelo América e estava precisando de um jogador naquela posição onde eu atuava. Só que existia o problema com o Santa Cruz, e daí ele perguntou se eu poderia ir até Natal e fazer não foi um teste, foi um trabalho físico, porque ele queria me ver fisicamente, pois a parte tática ele já me conhecia. Então você sempre conheceu e sabe como é minha parte física. Então fui lá e me apresentei a ele, e daí começou minha trajetória, e minha estreia foi contra o Grêmio pela Copa do Brasil. Perdemos em Natal de 2-1 e estávamos ganhando lá em Porto Alegre de 3-2 até os 43 do segundo tempo. E infelizmente não conseguimos essa classificação, que era histórica para o ABC, mas porém conseguimos o título estadual, certo? E por muito pouco não chegamos à Série A. E faltou um detalhe, ou vários detalhes, que propuseram essa situação de não chegar à série A, mas fizemos uma campanha maravilhosa, onde tivemos números sensacionais no ano de 99, pelo ABC. E depois, em 2001, foram 99, 2000 e 2001. Foram três títulos consecutivos também. E 2002, aliás, quatro, né? Quatro. Então, estava chegando já no final da carreira, mas foram quatro títulos sensacionais. Pelo ABC, pelo Moto em 2000, Corinthians e Caicó em 2001 e Botafogo em 2002. Então, foram quatro títulos consecutivos, Felipe. Isso para um atleta é muito importante, porque você ser campeão estadual, você fica marcado na história do clube para o resto da vida. Então tá lá, fotos, história de jogos, enfim, tudo que você realizou está lá. Então isso é muito importante para todos os atletas, principalmente, eu vou dizer aqui a você, para aqueles que estão nos assistindo agora, que estão iniciando a carreira. Eu vi que entrou alguns atletas que estavam comigo no CCA ano passado. Aqui eu deixo um forte abraço, que com certeza estão esperando uma nova oportunidade e vão ter, porque são jogadores de muita qualidade. Mandar um abraço aqui para a galera agora. O Eduardo Bola na Rede perguntou se você está no CSA. Não, desde o ano passado ele não está no CSA. Por enquanto está recebendo propostas e analisando propostas do Everton. E depois dessa pandemia, né? Mandar um abraço aqui para a galera agora. Essa galera que está nos assistindo, muito bem. Tem uma galera aqui, acho que estão chamando até Everton de Mister. A galera acho que é do CSA, hein? Mandar um abraço ao Vandilson Mello, ao Rogério 50. Felipe pergunta ao professor qual foi o jogador que deu muito trabalho a ele em termos de disciplina. Qual foi aquele jogador que deu muito trabalho em termos de disciplina, Everton? Ah, cara. Eu Você é sei um cara um. que Eu sei um, viu? sabe um. Então, deixa quieto. Sei. Você que é Daniel. Daniel é um cara que dá trabalho, mas a gente sabe lidar com ele. Sabe? E ele Mas responde dentro de campo, né? a resposta dele vem dentro de campo. Ele é um jogador extraordinário. Mas tiveram outros. Nessa carreira a gente tem que saber lidar com esse tipo de problema, porque o jogador tem que entender que hoje ele tem que ser atleta, Felipe. Então, se ele fizer a fusão do jogador Literalmente, com a né? parte do atleta, então ele vai ter muito sucesso. Porque se não fizer essa fusão, jogador a gente tem toda hora, o atleta não. Então, na dúvida, eu vou ficar sempre com o atleta. E não só eu.
eu luto com a comissão técnica, eu trabalho com a comissão técnica. Em cima disso, tem a hierarquia, a última palavra é minha, mas eu tenho que ouvir essas pessoas que trabalham comigo. Então, se nós não tivermos esse atleta para trabalhar, não é necessário ele estar no clube. Então, ele tem que trabalhar em outra função que não seja o futebol. Falar aqui do Cosmo Alagoano, tá falando aqui, honra em jogar em 4 clubes com esse cara. Feliz em trabalhar com ele, com um profissional desse nível. Podia falar um dos melhores treinadores que já joguei, mas verdadeiramente o melhor treinador. Deus abençoe aí o Cosmo Alagoano. Forte abraço, Cosmo. Um forte abraço para Cosmo e dizer que esse cara é um ser humano extraordinário, além de um grande profissional. Um grande profissional. Por onde passou, deixou sua marca como atleta, Felipe. Aquela história que eu vinha falando aqui. Eu queria abrir um parênteses, mandar um abraço para Ivanildo, da Serra da Raiz, que está nos vendo e ouvindo, né, Felipe? Sim. Vendo e ouvindo. Então, aqui deixo também um forte abraço para Cosmo, meu irmão. Dentro em breve a gente poderá estar junto novamente, Cosmo. E aquele jogador que a gente chama o famoso não perde viagem, né, Felipe? Cosmo não perde viagem. Cosmão não É isso perde aí. viagem. Falar, mandar um abraço ao meu parceiro Sérgio Luiz, tá em São Paulo, tá dizendo aqui, tenho muito orgulho de ter você como irmão. 2 pessoas maravilhosas, como é Everton e Felipe. Grande abraço ao meu amigo Sérgio. Amo vocês, meus irmãos. Everton é diferenciado. Feliz será o clube que tiver privilégio de tê-lo como técnico. Falar um pouquinho do Sérgio. Sérgio, que mandar um abraço, um beijo aí para o Sérgio. Gente boa, cara de bom coração e que ama futebol também. Quero dizer a Sérgio que ele sinta-se abraçado. O Sérgio é um irmão nosso, né, Felipe? E, independente do futebol, não conhecia Sérgio, conheci esse ano agora, quando ele teve de férias, e é uma figura extraordinária, merece todo o respeito, toda a consideração, e além disso é um descobridor, né? Tem um olho de lince para descobrir novos talentos. Então, sinta-se abraçado, meu irmão Sérgio, e que Deus nos abençoe, que isso aí que você falou ocorra em breve. Gil Santana, personal, mandar um abraço ao Gil. Marcone Cunha também, Pedrinho Matias, Edivaldo. O Edivaldo está perguntando qual jogador eles gostariam de treinar. Ele gostaria de treinar até Neymar, que ele ia botar Neymar na linha, para mim, na minha opinião, né? Mandar um abraço ao meu parceiro Minuto. Como é? Tem até um dirigente lá no CSA, na base, que ele, nas nossas reuniões, ele dizia que Neymar com ele não trabalharia. Eu perguntava sempre por quê, né, Felipe? Disse, olha só, não, é indisciplinado. Não dá disciplina a ele dentro de campo. Fora, deixa a vida dele particular. Então, a vida particular do atleta, Isso. ele importa a gente até então ele adentre o clube. Depois que ele sair, não. E os resultados disso aí, nós vamos ter dentro de campo, né, Felipe? Quando a bola começa a rolar, a gente sabe quem está aprontando, quem não está, até mesmo porque a gente trabalha durante uma semana inteira para desenvolver na hora do jogo. Então, o jogador que não corresponde, a gente tem o discernimento e até mesmo porque ele mostrou durante a semana que estava bem trabalhado. Mandar um abraço ao Dantas Adriano, está dizendo que trabalhou com você na comissão técnica, ao Clemilson Medeiros, Adriano Dantas, obrigado aí pela Um correção. abraço, outro irmão, tivemos o primeiro acesso lá no Estanciano em 2012. Adriano é um grande treinador de goleiro e um profissional de quilate altíssimo também, uma pessoa honrada, digna, que não só tem esse acesso, não, tem vários acessos, porque é um cara
sabe trabalhar, sabe conduzir a área é, é, que ele habita, que é a parte de preparação de goleiro, que não é fácil. E hoje ele está trabalhando no sub-20 do Confiança, em Aracaju. Que Deus continue te abençoando, Adriano. Um forte abraço, irmão. Saudade, viu? Rogério está perguntando aqui, professor Everton, você já resgatou algum jogador que estava desacreditado com o seu potencial? Sim, sim, sim. Muitos, não só foi um. E não é coisa fácil. Aqui em Guarabira mesmo, tem alguns exemplos que eu posso dizer a você que... É Rogério, né? Rogério? Que fez essa Rogério, pergunta, Rogério. Tem isso. alguns jogadores que estavam, assim, total desarmonia com o futebol e nessas nossas andanças conseguimos resgatar e hoje tem jogador até na primeira divisão, jogando aí na primeira divisão. Então, nós ficamos felizes por isso, mas isso um pouco fica um pouco de tristeza, porque o tempo vai passando, Felipe, e a gente vê que eles vão sentir a mesma coisa que eu senti. Isso. Dizem que jogador de futebol tem duas mortes. A morte natural, que todo mundo vai morrer um dia, né? Espero que não seja desse coronavírus, em nome de Jesus Cristo. E a segunda é quando para de jogar. Aliás, a primeira é quando para de jogar, e a segunda é a morte natural. Então, eu vou ter direito a três, que no dia que eu parar de ser treinador vai ser a terceira. Então, Mais uma, né? mais uma. Então, que diga quem trabalha em comissão técnica. Adriano já escutou muita paranoia minha. É muito difícil a gente trabalhar em clubes, principalmente clubes medianos a pequenos. Eu e Adriano, nós temos já mais de uma vez, trabalhamos juntos, então fica fácil da gente falar, porque quando você pega uma equipe tipo CSA, o próprio Confiança, onde Adriano dá, que te dá uma estrutura de trabalho e material humano para que você desenvolva um grande trabalho, é muito bom. Mas quando você pega clubes onde eu não vou classificar nem como clubes, times de futebol, que, que eu vou chamar até times interruptor, que acende e apaga. Uma hora está aceso, outra hora está apagado. Então, nós temos muitos aqui na nossa região Nordeste, e que deveriam até sumir do mapa. Porque você, primeiro, contrata um treinador, o treinador contrata um jogador, o jogador tem família, o treinador tem família. Então, eu vou tirar você de casa, Felipe, vou tirar Adriano, um exemplo aqui que eu estou citando, entre outros jogadores, e completa 30, 35, 40 dias e a gente não vê o resultado do trabalho na parte financeira, e isso nos causa muitos problemas, porque tudo que se faz, tudo nós gerenciamos o clube. O treinador gerencia o clube. Então, tudo que se passa vem para as costas do treinador. Então, por isso que essas equipes deveriam desaparecer. Aquela equipe que não pagasse aos seus trabalhadores, o pessoal de apoio, não vou aqui enumerar, porque o pessoal do apoio é muito importante no futebol, não deveria participar nem de campeonato amador. Imagine de um profissional, que o futebol é um brinquedo sério e muito caro. Isso é verdade. Mandar um abraço ao Vandilson Melo, a galera de Pipirituba. Clemilson Medeiros, você conhece pouco aí, ó. Muito, muito, muito. Amigo, irmão. Forte abraço, Clemilson. José Ferreira, o Edvaldo Flamenguinho, Davidson Felipe também, Elias. Uma boa noite a essa dupla, valeu, obrigado. O Dantas Adriano, daqui a pouco a gente vai falar sobre os acessos. 2012 ficou para a história. Isaquiel, Dantas. Vamos perguntar. Matheus Trajano, um abraço. Jogador Freitas, também um abraço.
Fera, time grande, meu atacante. Dantas Adriano, Grande Buriti, Escolinha do Mago, Escolinhas do Magou, esse mesmo. Severino, Bruno, Dantas, Andrew, meu parceiro, grande abraço ao nosso amigo Andrew, zagueiro aí, também profissional. Grande abraço, Clemilson, dos maiores de Guarabira. A Rita de Cássia só manda coraçãozinho para você aqui, viu, Everton? Eu sou apaixonado, ela sabe disso, eu sou apaixonado, ela sabe disso. Jardiel Boleiro também está mandando um abraço. São muitas mensagens. Eu vou agora para os acessos, um pouquinho para esses acessos aqui, porque você foi, depois desses acessos, você ficou com o título de Rei dos Acessos lá em Alagoas, que é um título que todo mundo quer ter. É um título que todo mundo quer apreciar. Vamos lá. Sequentemente, aí, ó, 2012 pelo Estanciano de Sergipe, Penedense de Alagoas também em 2013 e o Boquinhense em 2014 também de Sergipe, dois de Sergipe e um de Alagoas, e também teve duas equipes que você livrou aí do rebaixamento. Isso aí é muito bom também escutar isso, né, Everton? É um título ao contrário, né, Felipe? A gente conseguir esse feito, é um título ao contrário. Teve um especial que eu vou chegar lá. Primeiro, em 2012, onde nós formamos uma equipe em instância sensacional, e aqui de Guarabira eu levei o João Paulo, que hoje está na Ponte Preta, e Rivaldo, conhecido como Obina. Adriano era meu treinador de goleiro, e foi onde nos conhecemos, e meu preparador físico era Natson. Então, nós fizemos uma peneira, entre aspas, de todos os bons jogadores que tínhamos e acostumados a subir time, e era sub-23, mas poderia escrever até 10 jogadores acima da idade. Então, fizemos essa peneira e foi um time muito bem montado e subimos de forma invicta, vale salientar, de forma invicta. Até a semifinal, onde se consegue o acesso, subimos de forma invicta. E, como eu frisei anteriormente, Felipe, não deveria participar de nada esses times, por quê? Porque subimos e não conseguimos receber esse dinheiro até hoje. A Adriana pode dar aquele sinalzinho aqui de ok, porque é uma verdade. Era vale, era não sei o quê, não teve um bicho no dia do acesso que um torcedor arrecadou na cidade, mas para uma cidade como Estância, que é até maior que Guarabira, tem várias fábricas, enfim, tem uma BR-101 que corta a cidade, que vai para a Bahia, próximo à Bahia. Então, foi muito especial, mas aí veio a parte principal, que era a cereja do bolo, que era o título. Mas aí os jogadores não queriam mais, já tinham sofrido muito, e nós entramos em campo nas duas partidas finais, e ficou aquele gosto amargo de não ter conquistado o título. Porém, o acesso, como eu frisei anteriormente, já foi um título. Inclusive, o nosso time era tão bom, tão diferente, tão qualificado, e eu e meu amigo Adriano, por exemplo, a gente, começamos a comemorar o acesso antes do jogo, porque nós tínhamos certeza que chegaríamos àquele acesso. Então, foi o primeiro, certo? E por que rei do acesso, Felipe? Quando você tem acessos consecutivos em um só estado, você conhece aquela região, aquele setor, aqueles campos, todos os jogadores. Então, de Sergipe, eu migrei para Alagoas, para um local onde era desconhecido para mim. Então, foi uma das segundas divisões mais difíceis que eu já participei, porque todas as equipes tinham um poder aquisitivo bom. Todos estavam sujeitos ao acesso. E formamos mais uma vez uma equipe de qualidade. Tivemos uma briga muito boa com Coruripe e Santa Rita. E nessa batalha conseguimos
mais uma vez, com muito esforço, o nosso acesso, que aí foi o segundo. E você subir duas equipes em estados diferentes em 2 anos seguidos, isso chama a atenção de alguém. Isso vai mexer com o interesse de alguém. Então, em 2014, houve uma indicação, porque Adriano é baiano, mas radicou-se em Boquim, casou com uma moça sergipana. Então, o boquiense estava precisando de um treinador, Adriano e Nadson fizeram essa indicação por já ter trabalhado comigo. Então, nós chegamos em Boquim, uma cidade similar a Araçagi ou diga você, Pirituba. por aí, por aí, por aí, por aí. E foi um trabalho muito difícil porque havia uma condição mínima, mas reunimos um grupo muito bom e que queria o acesso. Foi outra segunda divisão muito difícil, a de 2014, e não fomos campeões porque por um gol, salvo engano. Adriano pode até me corrigir, que Adriano também conseguiu acesso. Ele estava em outra equipe. Eles foram campeões, que era pontos corridos, Felipe. Eles foram campeões, o Boca Juniors foi campeão e o Boquense foi vice por um gol. Até os 46 do segundo tempo nós estávamos sendo campeões. E por um gol nós não fomos. Quer dizer, Adriano. E um fato inédito no futebol sergipano até hoje. A única equipe que conseguiu acesso com uma goleada de 8-1 num jogo decisivo. 8-1. Muito forte, Então, né? cada gol que nós fazíamos, Adriano narrando para mim, pegava na cabeça, os caras vão ser campeões e a gente aqui não pode aí virar um jogo aos 46 do segundo tempo. Enfim, foi o terceiro consecutivo em outro, quer dizer, voltei para o estado de Sergipe, aí veio esse apelido de Rei do Acesso, que é legal, mas todas as vezes que nós vamos para uma segunda divisão, temos que fazer por onde esse Honrar o nome, apelido né? prevalecer. Prevalecer. Então, assim, teve algumas segunda divisões que não valiam a pena a gente disputar, porque o poder aquisitivo das equipes não era aquele, certo? Não era aquele que a gente esperava. A gente não poderia contar com aqueles guerreiros que vão para subir mesmo. Tem os guerreiros que vão para subir, vestir a camisa, independente da dificuldade. Me mandou um abraço aí, Cosmo. Cosmo é um desses jogadores que vão para. Cosmo esteve comigo na Copa do Nordeste em 2016. De lá para cá, virou um cara de confiança, e entre outros jogadores. Então, a Copa do Nordeste também é um campeonato, Felipe, extraordinário, onde você É, aparece para o Brasil inteiro. muito bem divulgado, né? Hoje eu creio que não mais devido à saída do esporte interativo. Isso Mas foi na época do imperativo. esporte Tá com interativo, com a Fox Sports, não é isso, né? Então, isso. da hora que você chegava no vestiário até a hora de você ir embora, tinha um cara lá ali filmando, então era coisa. Parecia que você estava chegando na Copa do Mundo. Por isso que leva o nome de Copa do Nordeste. Diferente. Então, eu tive a honra de participar desse torneio, que é totalmente diferenciado. Falar um pouquinho, vamos falar daqui, né, rapaz? Falar um pouquinho de Chegamos, Guarabira. chegamos, Chegamos a um momento chegamos. bom, deixei para a parte final esse momento. Já tem uma pergunta aqui do Douglas Souza, está dizendo a Desportiva Guarabira seria um exemplo de time interruptor, aquele que acende e apaga. E eu quero fazer uma pergunta mais para frente, mas primeiro responde essa aí, se a Desportiva é esse time interruptor. Meu amigo Douglas, um forte abraço. Dizer a você que o time, porque clube não se trata. Não se trata de um clube, se trata de um time. Então, um interruptor quebrado. Quebrado. Está mais para ficar apagado do que aceso. Porque aquele é um clube que tem mais de 10 anos.
da sua fundação até agora e não consegue manter 3 anos consecutivos uma equipe na primeira divisão, então aí está demonstrando a incompetência dos seus gestores da sua fundação até hoje. Então, subir uma equipe é difícil, certo? Mas se manter é mais difícil ainda. Então, quando você está numa projeção de acesso, que você está sentindo aquele cheiro de acesso, você já tem que ter um planejamento, porque você jogou contra várias equipes, Felipe. Você viu jogadores das outras equipes. Você está vendo que tem que ter um conhecimento do campeonato onde você vai adentrar. Então, faltou e falta aos dirigentes da Desportiva Guarabira esse conhecimento. Eu acho que quanto mais o tempo passa, pior fica. Eu não consigo entender isso. Não consigo de forma nenhuma. Porque você continuar errando é uma coisa. E um fator principal do futebol. O presidente de uma agremiação não pode viver dela. Isso tem que ser uma coisa que seja parte. Se ele viver daquilo que é um clube ou um time de futebol, ele não vai conseguir lograr êxito e não consegue de jeito nenhum. Vou tirar uma de coitadinho, dizer que não vou participar porque não tenho dinheiro. Não funciona. Para mim não funciona. Isso é desculpa esfarrapada. Everton, você tem um ranço com a Desportiva porque nunca... Não tenho não. Eu costumo sempre falar a verdade, Felipe. Então, a prova foi ano passado aí. Teve a oportunidade de ter mais um acesso à Desportiva e eu não consegui entender algumas coisas. Por exemplo, na terça-feira eu sabia que o Spartak, por exemplo, não viria jogar. Ou viria, mas não iria ter jogo. Mas foi vendido ingresso antes da partida. Antes, que eu digo, no dia anterior. E no dia da partida também foi vendido. Lotou o Estádio Silvio Porto e não teve devolução de dinheiro. O torcedor de Guarabira é tão apaixonado por futebol que foi no domingo e pagou ingresso do mesmo jeito. Então isso, para mim, é uma coisa que é imperdoável. Eu chamo isso de má fé. Porque eu conversei com o Moraes é o presidente do Spartak. Conheço, gente boa demais. De muita qualidade. E Moraes disse, eu não consegui colocar 11 jogadores no bid, eu vou com 5 só para tentar não perder os pontos. Mas aí ele sabia que iria perder. Mas não ter jogo, eu sabia desde a terça-feira. Como é que os dirigentes não sabiam disso, Felipe? Não existe, né? Você tem me falado isso na semana do jogo, né, Everton? Isso. Depois que aconteceu o episódio, eu falei para você. Isso. Então, Isso. Depois vieram os resultados, certo? A falta de dinheiro. Teve uma declaração até do goleiro Wallace, que estava salvo engano, num site aí, daqui do Guarabira, dizendo que passou necessidades, a parte financeira estava horrível, não recebeu nenhum tipo de ajuda, nem sequer vale. Quer dizer, aquela coisa que eu disse anteriormente, time que não paga não deveria nem participar, porque até os times organizados de peladas pagam corretamente. Então, imagine você ter uma torcida como tem a Desportiva Guarabira, que herdou do Guarabira Esporte Clube tudo, até o escudo, que mudou um tempo desse. Usava até o hino, foi feito por nosso amigo Sandoval, um tempo desse, o hino da Desportiva. Quer dizer, é muita coisa errada. É muita coisa errada. Então, eu vou dar até um conselho a essas pessoas que conduzem a Desportiva hoje no momento. Por favor, libertem o futebol de Guarabira. Deixe quem tem condições de fazer um futebol digno para que todos os torcedores do Guarabira sintam-se honrados em lotar aquele estádio, como sempre fazem, que é muito louvável, a coisa mais linda do mundo. E, infelizmente, o que o torcedor guarabirense
ver aliás, é só tristeza, Felipe. Tristeza por não ter uma equipe com competência de ganhar uma segunda divisão e, posteriormente, se manter na primeira e postular um campeonato da Série D, uma Copa do Brasil, um título. É muito difícil, porque você sabe que tem 4 equipes grandes aqui, que é Mas a difícil. participação é muito importante, né? É muito importante, certo? E você cravar sua bandeira ali como equipe, por exemplo, hoje, o Atlético de Cajazeiras era uma equipe que poderia se chamar que era interruptor. Acendia e apagava, sempre estava indo e voltando. Hoje não mais. Não Já mais. está em outro nível, né? Os caras hoje estão num nível diferente, certo? E por isso que querem o título estadual, se pediram isso à federação. Eu não sou de acordo, porque o futebol tem que ser jogado dentro de campo. Porém, eu não faço e não dito as regras. Então, esse é um fator que eu acho diferente, certo? Não estou dizendo aqui que eu sou a salvação da lavoura, que até mesmo porque eu não posso conduzir uma equipe de futebol, mas essa pessoa que conduz já faz 15 anos, me corrija se eu estiver errado, filho, 15 anos de desportiva. Então, já era para ter aprendido. Já era para ter aprendido. Salvo engano, a desportiva disputou a primeira competição em 2005. Então, estamos em 2020, são 15 anos, e não conseguiu manter 3 anos consecutivos uma equipe que o menor público que tem é aquela arquibancada principal lotada. Então, isso é imperdoável. É uma perguntinha, sim ou não, bem rapidinho, porque o tempo aqui já está no limite já do Instagram, mas trabalharia com a atual gestão hoje da Desportiva Guarabira? Não, não. Não. De forma nenhuma. Impossível. Por Impossível. todos os motivos que você falou aí, né? Incompatibilidade em todos os sentidos. Todos os sentidos. Porque, como eu te disse anteriormente, futebol é um brinquedo sério e caro. Então, não se deve brincar com futebol. E essas pessoas que estão à frente da desportiva deveriam ter ciência disso e fazer o favor de se retirar do futebol. Definitivamente. Não passar nem na porta do estádio Silvio Porto, que ali já foi casa de gente muito boa, que resolveu o problema. Então, Felipe, aqui eu quero mandar um abraço, alguns abraços especiais, Fica à se o tempo vontade, me irmão. Fica à permitir. vontade. Né? Em especial para minha mãe, eu sei que ela não tem muita habilidade na parte do Instagram, certo? Da minha esposa Rita, que está mandando coraçãozinhos aí, certo? Para meu filho João Henrique, que está aqui comigo, ao vivo e a cores. Para você, cara, que abre essa lacuna sensacional, tanto para os jogadores como para treinadores. Enfim, você é um cara que merece todos os aplausos, Felipe. Para meu amigo Sérgio, que está lá em São Paulo, certo? Para meu amigo Douglas, que me mandou essa pergunta aí. Para meu parceiro Cleiton, doutor Cleiton Viriato, que está ouvindo, aliás, está vendo e ouvindo. E todos os atletas que entraram nessa live aí e tiveram participação, que trabalharam São comigo. muitas participações, viu? Todos. Todas as pessoas que visualizaram e ouviram essa live, eu tenho certeza que é muito conteúdo para pouco tempo, né, Felipe? A gente tem que passar Mas a gente vai ter outras oportunidades. uma noite conversando sobre futebol, porque futebol é uma coisa que tem início, meio e não tem fim. Ele vai embora. Às vezes até as mulheres não entendem. Mas é assim, você deve passar por isso também. Você deve passar por isso também. E como? Então, eu quero agradecer essas pessoas que estiveram conosco, porque sabem da minha seriedade, sabem do meu caráter, sabem da minha posição, do meu posicionamento, principalmente do profissional que eu sou. Por isso que eu me irrito quando eu vejo uma cidade como a nossa,
não ter de futebol amador a futebol profissional, certo? Primeiro que nós temos só para finalizar, Felipe, Não, tranquilo. temos um secretário de esporte que é fantasma, não consigo ver esse cara em lugar nenhum, a não ser num ambiente onde ele é profissional da área dele, mas nessa pasta que ele exerce hoje, ele é um fantasma que eu acho que até Gasparzinho não consegue ver, que até Gasparzinho desapareceu. Então é um cara que eu não consigo visualizar ele nessa pasta e passou 8 anos para fazer alguma coisa no esporte e não fez. Eu falo no esporte em geral, mas principalmente no nosso, que é o futebol. Então, e na parte profissional, a gente fica muito triste com essa situação da desportiva, que infelizmente não vai lograr êxito enquanto essas pessoas estiverem à frente. Então, meu irmão, mais uma vez, um abraço a todos, um abraço em você, na sua esposa, que está aí do seu lado, eu tenho certeza disso, e que Deus possa nos abençoar e nos livrar dessa terrível ameaça que está assolando o mundo inteiro. Só Deus e mais ninguém. Então, meu irmão, um forte abraço, muito obrigado pela oportunidade e estou aguardando outras. Vamos ter, com certeza. Para pagar com juros, né? Para pagar com juros. Com juros. Isso. Para pagar com juros. Abraço, Lever. Abraço, até a próxima. Um forte abraço, fica com Deus. Valeu. Abraço ao Everton, aí tá aí a nossa live de hoje com o professor Everton. Tem muita coisa para conversar, mas a gente vai posteriormente. Amanhã, às 19h30, a gente vai estar com o Anderson Wesley, direto do Bahrein, lá no Emirados Árabes. Amanhã a gente fala de jiu-jitsu, a galera do jiu-jitsu. A gente vai saber como é que está o coronavírus também lá no Emirados Árabes. E também vai falar um pouquinho da vida do Anderson, como é ser faixa preta lá, ensinar lá os shake, aos cabas que tem dinheiro lá. A gente vai falar um pouquinho sobre tudo. Então fica ligadinho, amanhã 19h30, o Anderson Wesley aqui no 10 Faixa Esporte, do Papo com Felipe Diniz. Grande abraço a vocês e até amanhã, se Deus quiser.